Conselhos para enfrentar a morte piedosamente, por Thomas Brooks. Primeiro, veja a morte como o melhor para um crente. Filipenses 1:23. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O grego é muito significativo, muito melhor. É uma expressão mais transcendente. Eclesiastes 7:1. Melhor é a boa fama do que o unguento, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. O dia da morte de um santo é o alvorecer da glória eterna, em relação ao prazer, paz, segurança, companhia e glória. O dia da morte de um crente é o melhor dia. Foi um excelente ditado de um dos antigos: isso não é uma morte, mas é a vida que une o moribundo a Cristo. E isso não é uma vida, mas a morte que separa um homem vivo de Cristo. Em segundo lugar, veja a morte como um remédio, como uma cura. A morte curará perfeitamente todas as doenças corporais e espirituais de uma só vez. O corpo enfermo e a alma contaminada, a cabeça sofrida e o coração incrédulo, a morte curará de todas as suas doenças, dores, enfermidades e distorções. Em Stratford Bowl, nos dias da Rainha Maria, havia 2 cristãos, um coxo e um cego. Queimando em uma estaca, o coxo, depois de acorrentado, jogando fora a muleta, mandou que o cego tivesse bom ânimo, pois a morte, disse ele, curará nós dois, você da sua cegueira e eu da minha deficiência. Como a morte curará todas as suas doenças corporais, também curará todas as suas perturbações da alma. A morte não é a morte do homem, mas a morte do seu pecado. A morte funcionará como uma cura, como todos os seus deveres, graças, experiências, ordenanças, garantias jamais poderia fazer. Pois ao mesmo tempo que libertará você total, perfeita e perpetuamente de todo pecado, sim, de todas as possibilidades de pecar mais, o pecado foi a parteira que trouxe a morte ao mundo, e a morte será a sepultura para enterrar o pecado. E por que então um cristão deveria ter medo de morrer ou não querer morrer? Ver a morte lhe dá uma separação eterna de enfermidades e fraquezas, de todas as dores e sofrimentos, mágoas e apreensões, destemperos e doenças, tanto do corpo quanto da alma. Quando Sansão morreu, os filisteus morreram junto com eles. Apenas assim, quando um santo morre, seu pecado morre com ele. A morte entrou pelo pecado, e o pecado sai pela morte. Assim como o verme mata o verme que o criou, a morte mata o pecado que o criou. Terceiro, veja a morte como um descanso completo. O dia da morte de um crente é o dia de descanso. É um dia de descanso do pecado, tristezas, aflições, tentações, deserções, dissensões, vergonhas, oposições, perseguições. Este mundo nunca foi feito para ser o descanso dos santos. Levante-se e vá embora, pois este não é o seu local de descanso. Ele está poluído. Os crentes são como a pomba de Noé, não podem descansar em lugar algum, exceto na arca e na cova. No túmulo, disse Jó, os cansados estão em repouso. Sobre este ponto, alguns dos pagãos mais refinados consideraram a mortalidade uma miséria, pois eles trouxeram seus amigos ao mundo com consequências tristes, mas os levaram para fora do mundo com todos os esportes e passatempos alegres. Porque então eles pensaram que estavam em repouso e fora de perigo.
a morte leva os santos a um descanso completo, agradável, inigualável e eterno. Em quarto lugar, olhe para o seu dia da morte como o dia da sua ceifa. 2 Coríntios 9:2, Gálatas 6, do 7 ao 9, Isaías 38:3, Mateus 25:31. Agora você colherá o fruto de todas as suas orações que já fez, de todas as lágrimas que já derramou, de todos os suspiros e gemidos que você já buscou, e de todas as boas palavras que já falou, de todas as boas obras que já fez, de todas as grandes coisas que você já sofreu. Quando a mortalidade inserir a imortalidade, você colherá uma colheita abundante e gloriosa, como o fruto daquela boa semente que por um tempo pareceu estar enterrada e perdida. Eclesiastes 11:1-6. Assim como Cristo tem um coração terno e uma mão suave, ele também tem uma memória de ferro, e ele lembra precisamente de todas as tristezas, de todos os serviços e de todo o sofrimento de seu povo, e para recompensá-lo e coroá-lo. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Em quinto lugar, olhe para o dia da sua morte como o dia de ganho. Não há ganho comparado ao que vem pela morte. Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um cristão ganha mais pela morte do que pela vida. Eclesiastes 7:1. Estar em Cristo é muito bom, mas estar com Cristo é o melhor de tudo. Filipenses 1:23. Foi uma bênção poderosa para Cristo estar com Paulo na terra, mas para Paulo foi o mais importante estar com Cristo no céu. Considere seriamente algumas coisas. Primeiro, que pela morte você ganhará coroas incomparáveis. Uma coroa da vida, Apocalipse 10, Tiago 1:12. Uma coroa de justiça, 2 Timóteo 4:8. Uma coroa incorruptível, 1 Coríntios 9:24-25. Uma coroa de glória, 1 Pedro 5:4. Não há coroas comparadas a essas coroas, como mostrei completamente em meu discurso sobre a presença divina, a qual me refiro em treta. Em segundo lugar, você ganhará um reino glorioso, Lucas 12:32, porque vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. A morte é o jovem profeta que unge e lhes dá possessão real. Devemos tirar seus trapos de imortalidade para que possamos vestir nossas vestes de glória. Israel deve primeiro morrer no Egito antes de poder ser transportada para Canaã. Não há como entrar no paraíso e não ser sob a espada flamejante dessa morte de anjo que fica no portão. A morte é a pista suja pela qual o santo passa para um reino, para um grande reino, para um glorioso reino, para um reino tranquilo, para um reino inabalável, para um reino durável, para um reino duradouro, para um reino duradouro sim, para um reino eterno. A morte é o caminho escuro e curto através do qual os santos passam para a ceia das bodas do Cordeiro. Hebreus 12:28, Daniel 2:44, 4:3, Apocalipse 19:7. Em terceiro, você terá um comboio seguro, honrado no mundo celestial. Lucas 16:22. Em que pompa e triunfo Lázaro cavalgou para os céus nas asas dos anjos. Os anjos conduzem os santos na morte pelo ar, a região do diabo. Toda alma graciosa é levada à presença de Cristo por esses cortesões celestes. Que mudança repentina faz a morte!
Eis que aquele que até agora era desprezado pelos homens é repentinamente levado por anjos ao seio de Abraão. Em quarto lugar, você receberá um bem-vindo glorioso, alegre e maravilhosa ao céu. Pelo consentimento geral de toda a antiguidade, os santos anjos e a abençoada Trindade se alegram com a conversão do pecador. Mas que inexprimível, que alegria transcendente existe quando um santo é desembarcado nas costas da eternidade. Apocalipse 4, 8 ao 11, Lucas 15, 7 e 10, Hebreus 12, 23. Deus e Cristo, anjos e arcanjos, todos estão prontos para receber o crente. Assim que seus pés estão no limiar da glória, Deus o Pai acolhe os santos como seus eleitos e escolhidos. Jesus Cristo os aconselha, os acolhe como seus redimidos e comprados. E o Espírito Santo os acolhe como seus santificados e renovados. E os anjos abençoados os acolhem como aqueles a quem eles guardaram e assistiram. Hebreus 1,14. Quando os santos entram nos subúrbios da glória, os anjos gloriosos os recebem com harpas nas mãos e cantos nos lábios. Entretanto, em quinto lugar, você obterá total liberdade de todos os seus inimigos eternos e externos. A você, o pecador, Satanás e o mundo. A saber, o pecador, Satanás e o mundo. Lucas 1, 70, 71, 74 e 75. A morte a libertará do poder interno do pecado. Romanos 7, 23. No céu não há queixas. Como no inferno não há nada além de maldade, assim no céu não há nada além de santidade. A morte a libertará do poder e da prevalência do pecado. No mundo atual, o pecado brinca de tirano, mas no céu não há tirania, apenas a felicidade perfeita. A morte a libertará de todas as provações, tentações e sugestões de pecado. Agora você estará acima de todos os ataques de Satanás. Agora Deus cumprirá a promessa de pisar Satanás debaixo de seus pés. Romanos 16, 20. Alguns dizem que as serpentes não viverão na Irlanda. A velha serpente é expulsa e será mantida para sempre fora da Nova Jerusalém. Apocalipse 12, do 8 ao 9 e 21, 27. A morte a libertará de todos os efeitos e consequências do pecado, a saber, perdas, cruzes, doenças, enfermidades, desgraças, sofrimentos e etc. Quando a causa é retirada, o efeito cessa. Quando a fonte do pecado é secada, as correntes de aflições e sofrimentos secam também. O combustível sendo retirado, o fogo se apagará. O pecado e a tristeza nasceram juntos, viveram juntos e morrerão juntos. Para expandir esse quarto ponto de forma um pouco mais completa para você, considere estas 4 coisas. Primeiro, a morte o libertará de toda censura e ignominia em seus nomes. Agora, Elias é considerado o perturbador de Israel, Neemias um rebelde contra o seu rei, Davi o cantor dos bêbados, Jeremias um homem contencioso e Paulo um companheiro pestilento. Céu, enxuga todos os borrões, assim como todas as lágrimas, assim como não há nenhum pecado, então também não há manchas no mundo superior. Os nomes de todos os santos, em um estado de glória, estão escritos, como posso dizer, em caracteres de ouro. Em segundo lugar, a morte o libertará de todas as enfermidades e doenças corporais. Nós carregamos em nossos corpos o material para 1000 mortes e podemos morrer de 1000 maneiras diferentes a cada hora, com muitos sentidos, com muitos membros, ou melhor, com muitos poros como existem no corpo. Tantas são as janelas que existem para a morte entrar. A morte não precisa gastar todas as suas flechas sobre nós.
Um verme, um mosquito, uma mosca, um cabelo, a semente de um pássaro, a pele de uma uva, a queda de um cavalo, o tropeço de um pé, a picada de um alfinete, o corte de uma unha, o corte de um milho, coronavírus, tudo isso faz para outros, e qualquer um deles pode ser para nós o mesmo de nossa morte. No espaço de alguns dias, até mesmo de algumas horas, aqui Jó teve suas manchas na pele, Ezequias ardeu em febre, Davi seus machucados, Lázaro suas chagas e a viúva pobre sua hemorragia. Agora a febre queima um pouco, a hidrópsia afoga outros e os vapores sufocam outros. Um morre de um derrame na cabeça, um outro de um tumor na garganta e ainda outro de tosse e tuberculose nos pulmões. E há aquele que morre de obstruções, inflamações, pleurísias, gotas, etc. Geralmente estamos cheios de doença. Um reclama desta perturbação de doença e outro de outras, mas a morte nos curará de todas as doenças e destemperos de uma só vez. Em terceiro, a morte libertará de todas as suas tristezas, internas ou externas, seja por seus próprios pecados ou pelos pecados de outros, seja por seus próprios sofrimentos ou pelos sofrimentos de outros. Agora, pode ser que alguém raramente a encontre com lágrimas nos olhos ou tristeza no coração. Mas agora a morte será o funeral de todas as suas tristezas. A morte enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e a tristeza e o luto fugirão. Isaías 51:11. Entretanto, em quarto lugar, a morte o libertará de todos os problemas, calamidades, misérias, danos, desolações que virão sobre a terra ou sobre este ou aquele lugar. Isaías 57:1, Miqueias 7:7. Um ano após a morte de Matusalém, o dilúvio veio e levou o mundo antigo. Agostinho morreu um pouco antes do saque de Hipona. Lutero observa que todos os apóstolos morreram antes da destruição de Jerusalém. E o próprio Lutero morreu um pouco antes do início das guerras na Alemanha. Querida senhora, a morte fará isso por você. O que todos os seus médicos, ou todas as suas relações, ou todas as suas ordenanças, ou todos os seus fiéis ministros nunca poderiam fazer por você, ela instantaneamente, perfeitamente curará você de todos os tipos de doenças e fraquezas, tanto internas quanto externas, tanto de seu corpo quanto de sua alma. Minha querida amiga, não é melhor morrer e se livrar de todo o pecado, morrer e se livrar de todas as tentações e deserções, morrer e se livrar de todo tipo de miséria, do que viver e ainda levar conosco nossos pecados, nossos fardos, doenças constantes que tira todo o prazer e conforto da vida? Aqui nossas condições externas e internas são muito diversas. Às vezes o céu está aberto, às vezes o céu está fechado, às vezes vemos o rosto de Deus e nos alegramos, outras vezes Ele esconde o rosto e estamos preocupados. Mas agora a morte nos levará a uma eternidade invariável. É sempre dia e alegria no céu. Sexto e por último, você obterá um conhecimento claro, distinto e completo de todos os grandes, profundos mistérios. 1 Coríntios 13, do 10 ao 12. O mistério da Trindade, o mistério da encarnação de Cristo, o mistério da redenção do homem, o mistério da providência, o mistério da profecia e todos os mistérios relacionados à natureza, substâncias, ofícios, ordens e excelências dos anjos. Se você quiser consultar meu cordão de pérolas ou as melhores coisas reservadas até o fim com o meu sermão em Eclesiastes 7:1, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém, que está no final do meu tratado de segurança. Ambos os tratados que você tem. Lá você encontrará expostos muitas outras coisas grandes e gloriosas
que ganharemos com a morte. Eu indico elas a você. Em sexto lugar, veja a morte como um sono. O Espírito Santo a expressou assim mais de 20 vezes nas Escrituras, para mostrar que essa é a noção verdadeira, apropriada e genuína da morte. Os gregos chamam seu cemitério de dormitórios, de lugares para dormir, e os hebreus de Bet-Shaim, a casa dos vivos. Quando os santos morrem, eles dormem apenas. Mateus 9:24, a menina não está morta, mas dorme. A mesma frase que ele também usou para seus discípulos a respeito de Lázaro. Nosso amigo Lázaro dorme. João 11:11. A morte dos piedosos é como um sono. É como um sono. Estevão adormeceu. Atos 7:60. Davi adormeceu. Atos 13:36. E Cristo é o primeiro fruto daqueles que dormem. 1 Coríntios 15:20. Aqueles que dormem em Jesus, Deus trará com ele. 1 Tessalonicenses 4:14. Os santos de Deus dormem apenas quando se deitam na sepultura. O que chamamos de morte em tais coisas não é realmente morte, é apenas a imagem da morte, a sombra e a metáfora da morte, o irmão mais novo da morte, um mero sono e nada mais. Posso não seguir a analogia que existe entre a morte e o sono na profundidade que ela requer. O tipógrafo está me pedindo para concluir. O sono é a enfermidade da natureza, o doce parêntese de todos os sofrimentos e preocupações de um homem. Sétimo, veja a morte como uma partida. 2 Timóteo 4:6. Pois agora estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo não faz nada da morte. Não havia mais nada entre Deus e Moisés, mas suba e morra. Deuteronômio 32:49-50. Assim também entre Cristo e Paulo, lance-se e desembarque imediatamente no refúgio do céu. 1 Coríntios 1:23. Porque estou em dificuldade entre dois, desejando partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo ansiava por aquela hora em que ele deveria soltar a âncora e navegar para Cristo. Como a palavra grega implica, é uma metáfora de um navio ancorado, implicando uma navegação desta vida atual para um porto. Paulo desejava se libertar das costas da vida e se lançar a um oceano da imortalidade. Os apóstolos nessa frase têm uma referência tanto aos seus laços quanto à sua morte. E seu significado é: desejo receber alta e ser libertado. Como fora de uma prisão comum, também fora da prisão do meu corpo, para que eu possa estar atualmente com Cristo, meu Salvador, no céu, em descanso e bem-aventurança. Ou pode ser traduzido por voltar para casa, ou trocar de quarto. É uma semelhança com aqueles que partem de uma estalagem para fazer sua jornada em direção ao seu próprio país. Pois que Paulo esteve no terceiro céu, seu canto constante era: desejo estar com Cristo. A natureza ensina que a morte é o fim da miséria, mas a graça nos ensinará que a morte é o começo de nossa felicidade. Em oitavo e último lugar, veja a morte como ir para a cama. A sepultura é uma cama em que o corpo repousa, com as cortinas fechadas, para que não seja perturbado em seu repouso. Portanto, o Espírito Santo tem o prazer de expressá-lo. Ele entrará em paz e descansarão em suas camas, todos andando em retidão. Isaías 57:2. À medida que as almas dos santos passam para um local de descanso e bem-aventurança, seus corpos são depositados
para descansar na sepultura, como em uma cama ou quarto de dormir, para dormir ali em silêncio até a manhã da ressurreição. A morte nada mais é do que um descanso para os santos cansados, é uma cessação total de todo o seu trabalho, pecado e aflição. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, para que descansem do seu trabalho. Apocalipse 4:13. Enquanto as almas dos santos descansam no seio de Abraão, seus corpos dormem docemente em seus leitos de poeira, como em um dormitório seguro e consagrado. Todo cristão sincero pode, como a criança cansada, chamar e chorar para deitar, sabendo que a morte o enviará para seu descanso eterno. Amém. Exortação final. Agora você deve sempre considerar a morte sobre as noções das Escrituras. E isso eliminará o terror da morte. Sim, fará com que o rei dos terrores seja o rei dos desejos. Isso fará com que você não apenas esteja disposto a morrer, mas até mesmo o desejo de morrer e gritar: ó, que eu tinha asas de pomba, a fim de voar para longe e descansar na morte. Você terá um jubileu eterno e será libertado de todas as responsabilidades. O pecado não existirá mais, os problemas não mais existirão, e nem a dor nem as doenças existirão mais. Agora você terá seu descanso eterno. Agora os ímpios cessarão de perturbar, e agora os cansados descansarão. Jó 3,17. Agora todas as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos. Apocalipse 7,17. A morte será o caminho da felicidade, a porta da partida eterna e o portal do paraíso. Foi bem dito por alguém: até onde tremermos na morte, até ali falta-nos amor. É triste quando o pacto é feito entre Cristo e um cristão, ver um cristão com medo de executar o casamento. Senhor, diz Agostinho, eu morrerei para poder desfrutar do Senhor. Eu desejo morrer para que eu possa ver Cristo e recuso-me a viver para que eu possa viver com Cristo. Meros compromissos de casamento não satisfazem o verdadeiro amante. Ele deseja o dia do casamento. Não é motivo de louvor para o seu Pai Celestial o fato de você ser averso a ir para casa. Os turcos nos dizem que certamente os cristãos não acreditam que o céu seja um lugar tão glorioso como eles falam, pois se o fizessem, não estariam tão indispostos a ir para casa. O mundo pode muito bem pensar que uma criança tem uma fria recepção na casa de seu pai, quando ela permanece tanto ao longo do caminho e que não parece nem deseja estar em casa. Tais crianças trazem um relatório ruim sobre a casa de seu pai, sobre a Terra Santa. Mas sei que você não aprendeu assim de Cristo. Conheço você há muito tempo, e eis que és como Paulo, desejando partir e estar com Cristo. Filipenses 1:23. E como o velho Simeão clamando: Senhor, deixe o teu servo partir em paz. Lucas 2:29. Aquele Deus a quem você sempre buscou e serviu, tornará a sua passagem pelo mundo eterno segura, doce e fácil. Agora, os braços eternos da proteção divina, as constantes orientações e liderança do Espírito, e as ricas influências da graça soberana de Cristo, e as esperanças vivas da herança dos santos, na luz, eu te recomendo, querida irmã, nos laços mais fortes. Thomas Brooks, Londres, 1675.